eu sou a Lu e hoje nós vamos concluir um trilho de mesa natalino. O texto que eu escolhi está em Mateus capítulo 6, versículo 7, que diz assim: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aqui nós temos o risco da aula de hoje, é a aula 774. Aqui nós tivemos anteriormente a aula 773, que já está disponível. E nós vamos pintar hoje esta flor. O risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pelas folhas. Eu vou fazer junto com você esta aqui e depois eu vou adiantar o trabalho. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz a folha lá do sino. Se você já está me acompanhando, então você já sabe. Eu tenho aqui uma folha que está virada, quer dizer, uma folha que está dobrada, só uma metade. Eu vou fazer assim, com o pincel número 6, eu começo colocando uma pincelada de verde pinheiro aqui. Aí, pro lado de cima, que é onde tem a ranhura, eu coloco assim, ó, essas pinceladas. Vou completar com o verde pistache e puxo a pincelada agora para dentro. E eu quero que fique esse contraste. No Oxford, a tinta, ela é meio que absorvida. Então, você coloca a tinta, daí a pouco parece que ela sumiu. Agora, eu vou dar uma iluminadinha com o amarelo bebê. Olha só, eu fiz aqui, ó, perto do espinho. Puxei pra dentro. Vou fazer mais essa daqui. Sempre que a sua folha tiver embaixo de alguma coisa, aqui, esta ficou por baixo da flor. Aqui, na base, vai ficar escurinho. Aí, você vai fazer o quê? Vai seguir esse risco do meio e vai seguir a orientação da ranhura que eu deixo no risco. Todos os meus riscos eu deixo essa orientação na folha. Você vai puxar a sombra para aquele lado. Depois, você pega mais tinta e vai do outro lado. E vai colocar de fora para dentro uma ranhura também. Você viu que ficou um espaço aqui e um espaço aqui sem tinta. É aqui que nós vamos colocar o tom mais claro. Aqui eu tô usando o verde pistache. Coloca ali e puxa. Coloco aqui e puxo. Vai ficar uma sequência de luz, sombra, luz e sombra. Sempre. Nunca vai ficar luz e sombra juntos, do mesmo lado da folha. A folha tem duas metades. Em cada metade tem uma luz e uma sombra. Agora eu vou dar uma realçada aqui na luz com um pouquinho do amarelo bebê. Se você não tem, pode usar o marfim. No Oxford, quando a gente passa muitas vezes o pincel no mesmo lugar, a cor se mistura muito rapidamente. Apesar de que essa folha tá por cima da fita, eu vou fazer essa aqui também para você ver. Ó, ela tá aqui por trás dessa pétala. Então, eu já vou deixar esse cantinho aqui todo mais escuro. Aí, eu puxo a tinta, aí eu faço aquela ranhura pro lado que eu tinha a marcação. Depois, eu venho do outro lado, colocando algumas pontas, os pedacinhos com a sombra, com o escuro. Depois eu venho do lado de lá novamente com uma cor mais clara. Pode até ser com uma cor mais escura também.
Claro e escuro são relativos, depende um do tom do outro. E olha só, eu tenho aqui uma folha com luz e sombra. Quero deixar mais arranhado? Posso. Quero deixar mais lisinho? Posso. Eu acho que essa é a forma mais fácil de fazer folha. Qualquer folha você pode fazer desse jeito. Olha, agora eu coloco aqui do lado contrário. Luz e sombra. Aquela do sino ficou um pouco mais suave, porque eu trabalhei com outro método, mas a gente chega no mesmo resultado, você viu? E agora com o verde pinheiro, eu faço aqui, ó, e o pincel zero. O cabinho da folha. Eu faço o espinho. Eu gosto de bater o pincel lá fora e entrar, assim, puxando como se fosse um contorno. E eu vou realçar aqui, ó, umas ranhurazinhas. Aí. Agora aqui também, ó, ranhura, espinho. Essa é a hora de você acertar alguma coisinha que ficou tortinha. Aqui também. Espinho, espinho, espinho. O centro, algumas ranhuras. E eu ainda gosto de fazer com a cor mais clara que eu usei, e aqui foi o amarelo bebê, esse risquinho aqui, ó, no meio. Eu acho que ele realça um pouquinho mais a folha. Bom, agora vamos fazer um pedacinho da fita. Essa fita aqui, preenchi com o vermelho profundo. Já preenchi aqui o pedacinho da fita com o vermelho profundo. E agora com o pincel número 2, eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui, onde a fita tá por baixo da folha. E eu vou puxar pelo meio, um pouquinho de sombra. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho do branco, iluminando os dois lados. Aqui eu vou trazer até a ponta, porque o outro lado do risco aqui que pertenceu ao sino, eu trabalhei aqui com a sombra, você viu? Então agora eu vou trabalhar com a luz para fazer a torção ali da fita. Olha aí, eu já vou fazer com o pincel zero esse contorno aqui, ó. O lado que ficou por cima ganha um pouquinho do branco. Posso até pôr um pouquinho do branco aqui também, mas não preciso levar ele até ali. Então, quando a fita se cruzar e ficar bem estreitinho, um lado fica escuro, o outro fica claro. Agora as duas laçadas que eu já preenchi, eu vou colocar o sépia aqui no cantinho. Puxo um pouquinho pelo meio, sempre eu tô puxando um pouquinho pelo meio. Ó. E depois eu tenho aqui o cruzamento, então o lado que tá por baixo fica mais escuro. Simples assim, olha. Esse daqui é igualzinho, só que eu coloquei o lado ao contrário. Se você tem dúvida, pegue uma fita e torça e faça ela ficar na mesma posição que tá o risco. Aí você vai comparar e vai descobrir quem que ficou por cima, que você vai ter um modelo 3D. Ó, esse ficou por cima, aqui embaixo vai o escurinho. E agora eu vou fazer com o branco uma definição melhor. Você tá vendo essa ponta, ó? Passou por cima. Olha isso. Agora o lado de cá, eu ponho um pouquinho do branco aqui. Vou colocar ali também.
e vou sumindo para os lados. E esse daqui é a mesma coisa, esta ficou por cima, porque a linha dela atravessou a outra. Olha aqui. Essa veio e passou para cá. E aquela foi interrompida. Por isso que ela ficou por trás. Vou deixar mais branco aqui, porque ele geralmente ele some bastante. Então, já vou colocar mais. E já vou deixar com o pincel zero aquela linha aqui, ó. Aquele remate, aquele detalhe. Viu como? Não precisa colocar inteiro. Somente naquele lugar onde tá branquinho, que precisa realçar mais. Tenho mais uma perna de fita ali em cima, vou terminar e vou adiantar também as folhas. Olha só, terminei as folhas, já fiz essas daqui também, esse arranjinho ó, que ficou bem no meio do trilho, então é a mesma coisa, tá? Fiz a fita, olha as sombras, tá? Aqui, olha a dobra, a sombra pelo meio, a luz dos dois lados. Já adiantei umas bolinhas e vou fazer com você agora esse arranjinho aqui, para te mostrar como foi que eu fiz. Eu vou preencher as bolinhas com vermelho vivo. E eu tô usando um pincelzinho número 2, pincel pequeno. Tá, preenchidas. Eu vou usar o pincel zero e o sépia. E vou fazer já os galinhos. Todos os galinhos. Aqui, ó, quero que você preste atenção. O galinho vem até aqui e depois ele pega, aí ele atravessa aqui, ó. A parte clara eu não vou passar por cima. Dá impressão assim de que ele tá espetado. E é isso que eu quero. Você viu que não são galinhos muito finos. Aí depois eu vou passar um contorno com sépia, um pouquinho mais delicado, bem em cima da tinta vermelha. Agora eu vou, antes que seque, eu pego um pincel número 2 e passo o pincel em cima. E vou fazendo um leve sombreado para dentro. Olha, eu tiro aquela linha. Eu quebro, né, aquela linha de contorno e fica esfumado. Todo o contorno vai ficar mais escurinho, mas não vai ficar com linha, tá vendo a diferença? Depois que eu fiz isso, eu vou pegar um pouquinho do branco e vou colocar bem no meio. Aí eu vou trabalhar assim com o pincel redondinho. Nem é preciso chegar em cima do sépia, só mesmo em cima do vermelho. Aqui no Oxford, esse branco ele é absorvido logo, logo. Aí. Vai ficar meio rosado. E agora eu vou pôr aquele pinguinho branco. Aí. Nessa parte do galinho, eu posso pôr um risquinho por cima, sem a pretensão de fazer bem certinho, assim, que fique meio falhadinho. Porque depois nessa parte aqui a gente vai colocar o glitter em volta da bolinha também. Aí fica bem realçado. E esse branco ali, daqui a pouco ele vai sumir e o vermelho aparece novamente. Agora eu vou terminar o último galho de bolinhas e nós vamos para a flor. Olha só. Já concluí as folhas, as bolinhas, o laço. Agora
eu vou preencher a flor com vermelho vivo. Eu vou preencher inteira. O risco vai aparecer tranquilamente. Se você tem dificuldade com o tempo, ou se onde você mora seca muito rápido, faça pedacinho por pedacinho, tá? Não encha inteiro, que você vai controlar melhor a umidade da tinta, você vai conseguir fazer a luz e a sombra mais bonitinho, porque se secar, aí a pintura já não fica tão bonita, a não ser que você domine muito bem a técnica da luz seca ou da sombra seca, que a gente pode fazer também, só que é um pouquinho mais demorado, mais difícil. Eu usei um pincel número 10 grandão para preencher o meio, depois usei o número 2 para fazer as pontinhas. E é com esse número 2 que eu vou fazer a sombra também. Sombra, tudo aquilo que tá por baixo. Primeiro, eu vou olhar aqui, ó, todas as pétalas que estão por baixo. E já vou colocando um pouquinho do sépia e fazendo uma puxadinha assim pelo meio. Esta, aqui temos mais uma. Tá vendo que ela ficou lá por trás? Então, ela tá por baixo, ela ganha um pouquinho de sombra. Agora, continuando, temos esta aqui, ó. Quem tá por trás, falta um pedaço. Tá vendo que a pétala vem, quando chega aqui, ó, ela fica bem fininha. Ela, lá por trás, ela tá inteira. Só que aqui, a gente tá vendo só um pedaço. Agora, aqui a gente tem uma série que tá uma por cima da outra. Então, eu vou começar do meio. Toda essa área aqui é escura, é miolo. Olha o que eu vou fazer. Eu já vou puxar um pouquinho em cima de cada risco. Vai colocando, vou puxando. Porque não é uma bola, é uma área de sombra. Ó, em cima de cada risco, não me importa se tá por cima ou se tá por baixo, tá? Agora, nós vamos voltar nas pétalas. Vou começar aqui, ó, nessa pétala. Ela tá por trás desse lado. Então, eu vou pôr um pouquinho da sombra e vou puxar aqui pelo meio. Desse lado, ela tá por cima. Olha como ela ganha a linha inteira pra ela. Vou colocar duas ranhuras assim, porque ela é uma pétala e ela tem dobras também, ela tem aquela nervura de sustentação. Aqui nós temos outra na sequência que ficou desse lado aqui, ó, por trás. O risquinho do meio e aqui por trás dessa, só que desse lado ela tá por cima daquela. Então, ali também vai ficar clarinho. Eu vou colocar aqui duas ranhuras também, vou pro lado de cá. Posso pôr até uma pro outro lado. Agora, a próxima é esta. Ela ficou por trás desta, então ela fica escurinha. Ela está por trás desta. Temos uma pequena aqui, então ela fica sombreada. Vou colocar o risquinho do meio e ela tá na frente daquela, então esse lado fica clarinho. Vou colocar aqui, ó, uma ranhura. Esta, ela tá por trás desta e tá por trás desta. Então, olha só, ela fica escurinha. Aqui, ó. Olha como a gente já vai definindo. Aqui, temos uma outra pequenininha que tá na frente dessa também. Então, toda essa área aqui, onde elas se encostam,
fica escura. Aqui, ó, sobrou, ela tá por cima daquela e por baixo dessa. O espaço é bem pequeno, mas a gente tem que pôr uma sombra também. A linha do meio, duas ranhuras pra lá, uma ranhura pra cá, menorzinha. Essa daqui já ficou definida, viu? Tá por cima de todos os lados. Tem uma ranhura no meio, eu vou colocar assim, ó, duas. Essa também já ficou definida. Tem muito sépia aqui, mas eu vou deixar assim mesmo, deixa ela mais escurinha. A sombra sempre vai para trás. Agora esta, ela tá por cima desse lado e tá por baixo daquele. Então aqui fica escurinho. E agora a ranhura do meio e 1, 2. Eu coloco a linha com esse pincel grande mesmo, pincel número 2. Não, pincel número 4. Pincel número 4, só que ele tá tão aparadinho, a pontinha dele tá igual um pincel número 2. E depois eu passo ele em cima, assim, ó, dando uma limpada, para não ficar aquela linha parecendo pincel 0. Agora, esta, ela também ficou por cima daquela, mas por baixo desta. Então, aqui vai o escurinho. Quando a gente faz a sombra de uma, a gente já define a outra. Uma ranhura ali, e essa daqui ficou por cima dos dois lados. Então, eu vou pôr aqui uma ranhura, duas ranhuras. Como ela tá por cima, a gente pode abusar aqui da sombra. Agora, essa daqui que tá por trás, uma ranhurazinha pra cá. Essa também tá por trás, vou pôr uma ranhura pra lá. E essa também ficou por cima dos dois lados. Então, eu vou pôr uma ranhura aqui. Eu não vou pôr a ranhura assim, fazendo esse movimento, acompanhando essa linha aqui, ó. Isso faz parecer que tá achatada. Inclusive, aquela dali também eu posso fazer isso. Ó, veio aqui, ao invés de puxar reto, eu posso puxar assim, ó. Olha como dá uma diferença, acompanhando aquela linha ali. Isso. Definimos a área de sombra. Agora eu vou usar o amarelo ouro para fazer a luz. A luz é todo lugar que não é sombra. Então, eu vou colocar principalmente nestas da frente, não vou colocar luz nas de trás. Eu vou começar por esta aqui. Ó, ela tá por cima. Então, eu vou colocar umas pinceladinhas de amarelo ouro aqui, no lugar que ela tá por cima. Esta ficou por cima aqui também. Então, eu vou colocar um pouquinho do amarelo ouro aqui e um pouquinho aqui. Não é muito, porém, vai dar uma luz aqui. Deixar um pouquinho mais, porque ela já tá sumindo. Depois eu tenho essa pequenininha que tá na frente, que tá em cima. Só vou colocar aqui, ó, não vou colocar nela inteira. Vou deixar para colocar inteiro nessa daqui. Aqui. Eu tô colocando a luz de amarelo ouro nessa, vou pôr aqui um pouquinho. Nessa flor, porque eu tenho nas pontas do trilho o sino, que é bem amarelo. E daí aqui no meio, eu coloquei a flor vermelha e repeti. Então, eu vou ter dois pontos de amarelo muito fortes no final do trilho e aqui no meio vou ter só vermelho. Então, se eu equilibro isso colocando o amarelo aqui na flor, o amarelo do sino não vai ficar tão gritante. Você tá me acompanhando, né? Onde tô colocando a luz. Aqui, isso daqui tá por cima, tá na frente do miolo. Então,
Pode ficar bem clarinho. Vou colocar aqui também. Lembrando de novo, o amarelo, que é a luz, ele vai ficar sempre no lugar onde tem o vermelho vivo, nunca junto com a sombra, que é o sépia. Aqui um pouquinho. Você pode usar esse desenho separado, você não precisa colocar tudo, você pode pôr num pano de prato. Você pode fazer um tapete, se você quiser, com ele todo, mas se quiser, você pode usar o sino, é um desenho, a flor sozinha, que é outro desenho. Pode modificar o propósito. Isso, e agora um pouquinho nessa aqui, que ficou na frente também, mas é uma pequenininha. Isso já vai me dar um bom equilíbrio aqui no tom, na composição de cor desse trabalho. Aí. Se depois que secar, sumir um pouco, você pode repetir a dose, pode pôr mais um pouco de amarelo. O miolo eu vou fazer com o fundinho do pincel, eu não vou desenhar muito não. Eu vou colocar assim, ó, pintas de amarelo. Eu gosto de apertar o pincel para ficar aquele furinho no meio, tá vendo? Porque essa sementinha que tem ali no meio, ela é furadinha. Ó, chega de amarelo. Agora eu vou usar um pouquinho do pistache. Do mesmo jeito. Verde pistache. Procura deixar isso daqui. Aqui a flor tá meio achatada assim, então tem que ficar nesse sentido. Mas não deixa redondinho só no miolinho, porque isso se abre. E agora com vermelho vivo. Como nós temos o sépia embaixo, o vermelho vivo vai ficar bem aparente. Ó, alguns com vermelho vivo. Acho que chega. Então, agora eu vou esperar secar um pouquinho aqui para fazer o fundo. Pronto. A flor já tá numa situação que dá pra gente fazer o fundo. Eu vou pegar uma pincelada de água, uma pincelada do azul caribe, vou diluir. Pode ser com o diluente também, tá? E agora eu vou começar aqui, ó, bem de leve. Eu tô usando um pincel número 6. Fazendo só nos cantinhos. Eu não vou fazer toda a volta. Começa lá dentro, no cantinho, vem limpando esse pincel pra fora. Sempre pegando aqui, ó, do ladinho, limpando o pincel para não ficar aquele excesso de tinta. Porque se ficar o excesso de tinta no pincel, vai manchar o trabalho. E você não vai conseguir controlar a tinta. Assim, ó, você vai trazendo, vai embora. E não é para fazer assim. É para colocar só no cantinho e essa tinta, ela vai se acabando do pincel. Olha só. Quando chega aqui, já não tem mais tinta. Então, não corre o risco de fazer borrão ali. Aqui entre as bolinhas, venho sumindo. Depois aqui, ó, começo no cantinho. Posso crescer um pouquinho aqui perto do cabinho da folha. Depois aqui, ó, no cantinho. Aqui também vou preencher esse pedacinho e vou crescer um pouquinho aqui, ó.
perto das bolinhas. Agora, eu vou carregar o pincel um pouquinho mais gordinho de tinta. Tá vendo esse espaço aqui, ó, perto da fita, que tem duas pontinhas? Eu vou colocar uma pinceladinha aqui e outra assim, uma maiorzinha e uma menorzinha. Do lado de cá, eu vou colocar uma também perto da folha. Aí, eu tenho aqui uma folha e uma bolinha. Vou colocar uma aqui, ó, entre a folha e a bolinha. Depois tenho aqui as 3 de baixo e uma de cima. Eu vou colocar uma aqui, ó. E uma menorzinha aqui do lado. E depois aqui eu tenho um espaço grande. Eu posso colocar 2 também. Ó, uma maior e uma menor. Mais gordinha. Não precisa ensaiar muito isso daí não, tá? Agora eu vou fazer aqui do lado, que eu tenho as 3 folhinhas, que fica bem no meio do arranjo. Aqui, entre estas folhas, eu vou fazer em todos os cantinhos também. Sem crescer muito, né? Sempre. Aqui nesses raminhos do lado, eu vou colocar aqui, ó, pertinho da fita. E um pouquinho aqui pra fora. Só mesmo para fazer uma menção do azul. Nesse também. Aí, agora aqui eu vou colocar 2 pinceladinhas. 2 aqui. E vou colocar uma desse lado só. Pronto. E agora é encher de glitter. Eu tenho aqui, ó, 2 glitters. Esse daqui é o glitter ouro, que vem assim, ó, no potinho. Você usa com o pincel. E tenho esse daqui que é o dimensional relevo, que é o ouro também. Eu gosto de usar esse daqui porque ele já vem com um aplicador. Olha só, aqui eu vou colocar o glitter assim, ó. Tem um probleminha que às vezes ele entope, então você tem que ter uma agulhinha para ficar desentupindo. Mas é bem prático e olha o efeito, que legal. Nas bolinhas, vou colocar em cima do sépia, que vai ficar bem brilhante. Nos cabinhos, nos galinhos, na folha. Você viu que se ficar falhadinho, não tem que voltar passando de novo, não, não precisa. Na flor, eu vou trabalhar aqui, ó, o contorno e um risquinho no meio, sem necessidade de chegar até o final. Você puxa, olha só, você puxa aí, às vezes sai meio falhadinho, não tem problema. Mas procura colocar sempre em cima da área escura, porque é certeza de um aproveitamento melhor do brilho. Olha como tá ficando. Eu acho lindo, parece aqueles cartões de Natal antigos. Ah, na fita também. Ó, contorno. Contorno. Agora eu vou mostrar o trilho inteiro. Olha, esse lado aqui é o lado que ficou do avesso, que eu pintei depois. Eu já terminei o trilho e como você tá vendo, olha como ficou. Essa parte aqui já foi onde eu pintei, mostrando pra você. Olha só a flor e o sino. Esse desenho aqui até o meio, ele vai dar 60 centímetros. Então, você já viu que ele vai ser dividido, né? Aqui vai ser uma aula, aqui vai ser a outra aula e junto com essa eu vou pintar as 3 folhinhas centrais. Comprei uma régua nova, viu? Agora eu vou mostrar para vocês o tamanho.
Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que tem me apoiado financeiramente, muito obrigado de coração. E até o próximo vídeo.